a maior experiência da minha vida? Repete comigo: a maior experiência da minha vida. Eu pergunto para você, qual é a maior experiência, ou qual foi a maior experiência da sua vida? Talvez você possa olhar para nós aqui e falar: pastor, a maior experiência da minha vida talvez foi meu casamento. Eu me lembro hoje, eu entrando no altar do Senhor, minhas pernas bambas, olhando a minha noiva, olhando minha futura esposa se dirigir para mim, e aquele momento marcou a minha vida. E esse foi uma das minhas experiências marcantes. Amém? Ou talvez a grande experiência, ou a maior experiência da sua vida pode ter sido o nascimento do seu filho ou da sua filha. Ou dos dois, irmã Divânia, né? Eu não sei se as mulheres tiveram um normal, um parto cesariana, né? Mas as mulheres têm uma experiência e o pai tem outra experiência. Talvez a experiência do pai é quando pega nas mãos, né? Que ouve o choro, o primeiro choro, talvez. A mulher não, já está ali sendo literalmente gerado e gerando essa experiência também junto com elas. Mas na nossa vida, meus amados irmãos, a nossa vida é feita de experiências. A nossa vida é composta de experiência. O tempo todo passamos por experiência. Colecionamos experiências na nossa vida. Experiências, sendo que a nossa vida não é composta somente de boas experiências. Nós passamos experiências ruins também. São aquelas experiências que nos causaram dor. Uma cicatriz é prova, é comprovação de uma experiência não tão boa assim. Às vezes não, porque a cesariana também é uma cicatriz, ao qual foi uma feliz e maravilhosa experiência. Mas nós passamos por experiências que muitas vezes nos causaram dor, que nos fizeram chorar, que machucaram fisicamente a nossa vida, ou até mesmo emocionalmente a nossa vida. Faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, faz parte da nossa composição. Porém, faz parte da sua história, da minha história. Quem está me entendendo, diga amém. Mas também, irmãos, que é o foco da nossa reflexão aqui essa noite, nós não colecionamos e passamos experiências ruins. Pelo contrário, nós também passamos experiências boas. Deixa eu hidratar aqui. Boas experiências. Aquelas experiências que alegram a nossa vida. Aquelas experiências que recordamos, revivemos, registramos. São as experiências que queremos lembrar. São as experiências que queremos repartir com o outro, repartir com outra pessoa. Boas experiências. São essas boas experiências que nós queremos dividir, meus amados. Que nós queremos que outras pessoas passem, mesma coisa talvez que nós experimentamos naturalmente, e elas possam vivenciar também. Experiências boas que nos emocionam, experiências boas que trazem alegria ao nosso coração, experiências boas, meus amados, que nos fazem romper, que nos fazem transcender, que nos fazem avançar, que nos impulsionam para frente, que colocam nos nossos lábios vitalidade, nos fazendo viver cada vez mais. Irmãos, boas experiências. E é justamente isso que eu queria dividir com você.
E é justamente isso que eu gostaria de frisar aqui essa noite. A maior experiência da minha vida, a maior experiência da nossa vida, a maior experiência que um homem pode ter é se encontrar com o Senhor Jesus. É ter Deus literalmente no seu coração. É ter a sua vida sendo entregue totalmente nas mãos do soberano Deus. Meu amado, não há experiência melhor do que essa. Quem crê nisso, diga amém. Ah, não. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. E é isso que eu gostaria de lembrar você, trazer para você. Paulo, ele fala isso, ele divide isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7. E eu acho que isso aqui eu coloquei em NVI, mas vamos lá. Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, a partir do versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo como perda, comparado com a surpresa e a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa da causa, perdi todas as coisas e a considerei como esterco, como nada, para poder ganhar a Cristo. Por causa de Cristo, tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu agarinhei na minha caminhada, não é nada comparado com aquilo que eu tenho vivido com Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Comparado com aquilo que eu tenho vivenciado com o meu Deus, com o meu Senhor, com Cristo na minha vida. E ele continua no versículo 9. E eu destaquei: e ser encontrado por Ele. E ser encontrado por Ele, não tendo na minha própria justiça, não crendo na minha própria justiça, que procede das leis, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e baseia a minha fé. Versículo 10: quero conhecer mais a Cristo. Meu amado, repete comigo: quero conhecer mais a Cristo. O apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele agaranhou na sua vida. E o apóstolo Paulo não foi pouca coisa. Ele tinha situação muito boa. Ele estudou nas melhores escolas da sua época. Ele conquistou muitas coisas. Ele era um representante político, social, religioso, um homem respeitado, e ele coloca tudo isso, mas quando ele se encontrou com Cristo, ele falou: tudo isso é esterco, meu Deus do céu, tudo isso é lixo, tudo isso é nada comparado àquilo que eu encontrei em Cristo Jesus. Tudo isso, eu quero conhecer mais esse Cristo. Por mais que eu tenha conquistado muitas coisas e coisas boas no mundo, nada se compara. Eu tenho encontrado o Cristo de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Jesus é a maior experiência que o homem pode ter, irmãos. Que o homem pode experimentar. E eu falo para você a minha experiência. Eu não troco Jesus por nada. Eu não troco Jesus por nada. Irmão Elias, eu não troco Deus por nada, desde que eu me encontro sob a minha consciência teve e tem esse encontro com o Senhor Jesus. Uma coisa eu tenho colocado diante da minha vida: eu não troco Jesus por nada, por nada. Você pode declarar isso, irmãos? Eu não troco Jesus por nada. Fala isso para o seu irmão, fala assim: eu não troco Jesus por nada, irmão. Olha para trás, fala assim: eu não troco Jesus por nada. Olhem, é verdade isso? Hein? Glória a Deus. Jesus sabia disso, por isso que ele declara em Mateus 13, versículo 14.
Ele fala desse prazer, dessa alegria de encontrar-se com Jesus. E ele fala assim, ó, nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente você ouvirá. Opa, não é isso não. Desculpa, Mateus 13:44. Vê se é isso. Põe o versículo 44. Vê se é esse que é o texto que eu separei. Isso, todos juntos. O reino dos céus, tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, foi. Tudo que tinha por aquele tesouro que encontrou, que era o reino de Deus. Tudo que ele tinha, Sandra, pela alegria de ter encontrado a melhor coisa da sua vida. O que a minha missão essa noite é colocar, ou resgatar, trazer no seu coração a alegria de pertencer ao Senhor. Oh, meu amado, minha amada, tenha a alegria em pertencer a Deus. A maior experiência da sua vida é uma experiência caminhando com o seu Deus, o Deus da sua salvação. Aleluia, amém? O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode encontrar no mundo. E que nós precisamos fazer isso na nossa maior a nossa maior experiência e a nossa maior conquista, em nome de Jesus. Porque quem coloca como a maior experiência somos nós. Não é porque que você se encontrou com o Senhor, não é porque se você tem Deus no seu coração, que isso é a maior. Olha só, eu vou parafrasear as experiências que eu coloquei aqui. Uma pessoa pode ter ido para o altar e se casou com outra pessoa. E é uma grande experiência, mas talvez essa experiência não tenha sido, ou ele ou ela não coloque essa experiência como a maior da sua vida. Uma pessoa, uns pais podem ter dado luz a um filho ou uma filha. Mas quantas pessoas largam a sua criança na rua, sim ou não? Quantas mães largam as suas crianças no próprio hospital? A irmã Jaqueline trabalha numa maternidade e ela fala quantas mães, uma maternidade pública, infelizmente, onde muitas pessoas carentes tem seu filho ali, e ela muitas vezes testemunha para nós. A mãe acaba de ter o filho, e naquele mesmo momento pega o filho e fala assim: eu não quero essa criança. Para essa mulher, para esses pais que teve essa magnífica experiência, essa experiência não foi nada, porque quem faz com que a experiência que nós tenhamos seja uma experiência magnífica, grande, apoteótica na nossa vida, somos nós. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, a melhor coisa que você pode ter na sua vida é ter encontrado Deus no seu coração e na sua vida. Amém? Deus colocou isso no meu coração, que é justamente o que eu divido com você, o qual Jeremias coloca para nós. Jeremias 3:21. Aí eu peço que começa no ar agora, na outra versão, que é um pouco diferente do NVI, que é uma versão que nós conhecemos muito bem, o qual o profeta tem o privilégio de, naquele momento da sua vida, escrever um livro que expressa os seus sentimentos, o qual ele declara no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você pode repetir comigo? Quero trazer à memória. Lamentações 3:21. Novamente. Quero trazer o que pode me dar esperança.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Jeremias está nos ensinando sobre esse texto, que o melhor falou ao meu coração esse texto, que as experiências que nós passamos influenciam o nosso futuro. As experiências que nós passamos influenciam o nosso futuro, mas não determina o nosso futuro. O que determina o nosso futuro é o que eu decido hoje para viver na minha vida. E aquilo que eu decido hoje para viver na minha vida se tornará uma experiência, uma lembrança amanhã. Aquilo que eu decido hoje viver na minha vida, amanhã não é mais uma realidade. Amanhã já se tornou uma experiência. Amanhã já se tornou uma história que eu preciso, uma lembrança que eu preciso trazer à minha memória. Jeremias passou por muitos momentos difíceis, irmãos. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu na história do povo de Israel, na história da trajetória do povo de Deus. E eu me lembro que no chamado profético dele, não foi escondido isso para ele. E você vai pregar ao meu povo, mas o meu povo não vai te ouvir. Mas é necessário que você pregue. Ali no início, que ele já no seu chamado, novo, jovem, ele já recebeu uma palavra desafiadora. E nós sabemos, nós caminhamos, lemos um pouco mais sobre esse profeta, sabemos que o ministério dele não foi fácil. Mas tudo que ele passou, Jeremias, inúmeras provações, sofreu muita injustiça, decepções caminhando no próprio ministério da sua vida. Tudo isso não foi suficiente para ele não caminhar ou largar a presença do Senhor, para que ele pudesse desistir do chamado de Deus para a sua vida. Não permita, irmãos, que nada atrapalhe a sua caminhada com Deus. Amém? Olha para o seu irmão falar isso. Não permita que nada atrapalhe a sua caminhada com Deus, a sua caminhada com o Senhor, pois essa é a nossa tarefa. Muitas coisas nós vivenciaremos, muitas coisas acontecerão na nossa vida, muitas coisas, falo para os novos radicais, muitas coisas vão acontecer essa semana, muitas coisas vão acontecer durante a sua trajetória, para que tudo aquilo que vocês vivenciaram naquele sítio, naquela experiência, possa passar de uma mera experiência da sua vida, de emoção, de sentimentos, até espiritual. Mas eu preciso pegar das experiências boas, das experiências com Deus, e trazer para mim, e colocando, triunfando, centralizando sobre a minha vida, porque é a nossa tarefa. Não permita que nada atrapalhe a sua caminhada com Deus. Quando olho esse ensinamento de Jeremias, quase é impossível de não olhar para o apóstolo Paulo, porque da mesma forma nós olhamos a experiência do apóstolo Paulo, e ele coaduna com a mesma fala, com o mesmo proceder, e não largou o Senhor. Em Filipenses 4, 12 a 13, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, coloca para nós, para a gente estar acompanhando juntos. Vou pedir até que os irmãos possam ler junto comigo. 12. Todos juntos? Tanto sei, como também de tudo circunstâncias, já tenho experiências, tanto de fartura, assim de abundâncias, como de escassez. Deixa aí, segura aí um pouquinho. Olha que o apóstolo Paulo, ele registra para nós. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
Eu sei estar humilhado e sei estar honrado. Eu já fui humilhado e já fui honrado. Quem já foi humilhado aqui, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Muitos, muito. Mas quem já foi honrado aqui, levanta a mão também. Amém. Eu também já fui humilhado, já fui honrado. Assim como o apóstolo Paulo foi e declara para nós. Olha, irmãos, eu já fui honrado em muitos momentos. Momentos tristes, momentos de dificuldade. Momentos que naquela época eu olho para trás. Eu talvez nem soube lidar com aquele momento e com aquelas circunstâncias. Mas também eu fui honrado. Eu também fui honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. De fartura. Quem já teve experiência de fome aqui, levante a mão. De fome. Levante a mão. E fome muitas vezes não é ter vontade de comer e não ter o que comer, né? Ter um desejo de comer algo e não ter, não. Eu nunca tive essa experiência, irmãos, confesso para os irmãos. Nem se for um feijão com arroz e farinha, eu tive em casa. A minha infância também, como alguns dos irmãos aqui, não foi fácil. A minha infância, no início da minha adolescência, também não foi fácil. Eu me lembro, muitas vezes, na minha casa não ter nada, para nenhuma mistura que chama, nenhuma carne para comer. Em muitos momentos só ter muito mal o feijão, o arroz e a farinha. E a gente misturava o feijão e arroz, fazia aquele bolo, né? E comia com todo prazer, com toda alegria naquela época, aquelas circunstâncias. Eu me lembro numa época da minha vida, flash, talvez você tenha também, que infelizmente os meus pais ou a minha mãe tinham que guardar, esconder 1 quilo de alimentos para dar uma consciência para o meu pai que ele precisava comprar um arroz e não gastar o dinheiro com outras coisas. E a gente comia escondido. São experiências que nós passamos na nossa vida. Cada um aqui tem uma experiência de vida. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história aqui, irmãos. Como o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas não foi só momento de fome, mas tive também momento de fartura. Tive momento ao qual nós gostaríamos de ir no rodízio e pude pagar. De fazer um churrasco com a minha família e pude bancar. De fazer uma festa de aniversário com os meus amigos e poder compartilhar. E isso é graça do Senhor. E isso é favor do Senhor. E quando o apóstolo Paulo traz à sua memória essas realidades dele, eu fui honrado, me fui humilhado, passei fome, mas de fartura. Assim de abundância, como de escassez. Eu tive muitas coisas, mas já perdi tudo também. Mas uma coisa eu entendo, versículo 13. O apóstolo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado, você pode declarar isso? Tudo. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Agora eu gostaria de que você declarasse com todo o fôlego que há no teu pulmão, se você crê nisso: tudo posso naquele que me fortalece. Todos juntos? Dê um aplauso ao Senhor. Não acabei ainda não. Olha para o seu irmão e fala assim: tudo posso, Leozão, naquele que me fortalece. Fala para o seu irmão assim: tudo posso naquele que me fortalece. Pode sentar agora. Senta um pouquinho. Estou caminhando para o final. Eu fiz só para você despertar um pouco, para você não dormir. Aleluia. Jesus é a maior experiência do apóstolo Paulo. Deus é a maior experiência de Jeremias. E você, meu amado, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha convicção.
Eu declaro em bom alto som, sem vergonha, Jesus é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Eu falo para minha esposa, eu falo para o meu filho, Jesus é a melhor coisa, Davi, que eu tenho na minha vida. Você é maravilhoso, você é uma bênção na minha vida, meu amor. Mas Jesus é maior. Jesus é porque eu coloco Jesus como maior experiência da minha vida. Não sei quantos aqui essa noite pode declarar isso, pode ter essa certeza. Mas quero encerrar fortalecendo aquilo que o Jeremias coloca para nós. Ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória não as minhas dores, as minhas lutas, as minhas dificuldades. Não quero trazer à memória as minhas lutas, meus conflitos, os meus momentos de dor, os meus momentos de dificuldade. Não, eu não quero trazer isso à memória, mas aquilo que me traz esperança. E no versículo 22 de Lamentações 3, ele declara três coisas que ele traz à memória. E eu queria pontuar com você. Primeiro, traga à sua memória as misericórdias do Senhor. Todos juntos? Traga à sua memória as misericórdias do Senhor. Lê comigo, irmãos, todos juntos. As misericórdias são a causa de não sermos, porque a sua misericórdia, aleluia, a sua misericórdia não tem fim. E aí continua assim: se renova a cada manhã. Precisamos trazer à nossa memória as misericórdias do Senhor. Qual a melhor tradução que eu tiro para misericórdias? Misericórdia, irmãos, é uma nova chance. Traduz a misericórdia, pastor, para mim. O que é misericórdia? Uma nova chance. Misericórdia é saber que Deus é um Deus de uma nova chance. Misericórdia é saber que Deus é um Deus de uma nova oportunidade. Quem quer dizer amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de uma nova chance. Ele sempre será um Deus de mãos estendidas para mim e para você. Aleluia. Uma nova chance para nos redimir e andar ao seu lado. Aprender que o nosso Deus nos dá oportunidades. E nós precisamos entender que nós não podemos desperdiçar as oportunidades de Deus na nossa vida. Eu preciso aprender isso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de nova chance. E é essa nova chance que eu preciso aproveitar. Aprenda que o nosso Deus nos dá oportunidade, mas a oportunidade precisa ser aproveitada. Uma porta pode ser aberta para você, mas se você, Anderson, não aproveitar, não entender, não está pronto para a oportunidade, muitas vezes elas passam e eu não percebo. Aprenda a aproveitar a oportunidade de Deus, trazendo a sua memória, enquanto a vida há esperança. Todos juntos, enquanto? Mas quando acaba a vida, acaba a esperança. Então traga a sua memória as misericórdias do Senhor. Versículo 23, ele continua falando para nós. Segundo ponto importante que eu preciso fortalecer para trazer à minha memória, o meu coração. Traga a sua memória as misericórdias do Senhor. Segundo, traga a sua memória a fidelidade do Senhor. Todos juntos? Traga a sua memória. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, irmãos, para com a sua vida. Isso não quer dizer que nós não passaremos momentos difíceis. Isso não quer dizer que nós estamos blindados a caminharmos por adversidades. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos lutas, desertos, gigantes na nossa caminhada. Isso quer dizer que Deus estará conosco
todos os dias, porque Ele é o nosso Emanuel. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus conosco. E eu preciso trazer à minha memória. Se você está aqui essa noite, irmã Dirleia, é porque Deus tem sido fiel contigo. Se você está aqui essa noite, irmã Maria, é porque Deus tem sido fiel contigo. Se você está aqui essa noite, irmão Geraldo, é porque a fidelidade do Senhor caminha com você. Então, meu amado, traga à sua memória a fidelidade de Deus. Amém? E terceiro e último, como eu trago esperança ao meu coração, como eu centralizo Deus como a melhor coisa da minha vida, da minha experiência nessa vida. Traga à sua memória as misericórdias do Senhor. Traga à sua memória a fidelidade ao Senhor. E último, traga à sua memória que Jesus é a melhor coisa da sua vida. Repete comigo. Traga à sua memória que Jesus é a melhor coisa, é a melhor experiência da sua vida. Amém? Jeremias faz o exercício de alimentar a sua memória sobre o valor de Deus, da fidelidade, das misericórdias. Mas também, quando olhamos o versículo 24, ele diz o seguinte: a minha porção é o Senhor. Você pode repetir comigo, todos? A minha. Mais uma vez. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele, porque a minha porção é o Senhor. Não é somente a minha boca que declara isso, não é somente a minha língua que tem que declarar isso, mas a minha alma. A melhor porção da minha vida é o Senhor. Meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, muitas coisas são oferecidas para nós. Muitas coisas fazem parte da nossa experiência de vida. Mas que nós possamos fazer dessa noite mais uma vez, reafirmar nessa noite mais uma vez: Senhor, Tu és a porção da minha vida. Tu és a melhor porção da minha vida. Não importa quais são as suas memórias, irmãos. Não importa quais são as suas experiências que você tem colecionado e trouxe para cá essa noite. Não importa tudo aquilo que você tem enfrentado, mas uma vez, essa noite, Deus está convidando o meu e o seu coração, que Ele seja a melhor experiência da nossa vida. Deus está convidando para nós. Eu não sei se você já tem isso sobre a sua vida. Eu não sei se você já tem firmado isso no teu coração. Mas a mensagem que Deus colocou para mim essa noite: Pastor Everton, não esqueça disso. Eu sou a melhor experiência da sua vida. A melhor porção sou eu. Que a tua alma declare isso. Não importa, sempre espere por mim. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar agora você mais uma vez a se colocar de pé, porque nós vamos orar ao Senhor.